Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de podermos dar continuidade ao estudo online de Gênesis, continuando nessa modalidade, às sextas-feiras. Esperamos poder consolidar esse momento de estudo, quem sabe dando continuidade com outros estudos, quem sabe também nós possamos aqui ousar um pouco mais, quem sabe realizarmos uma reunião mediúnica às sextas-feiras, de forma virtual. Vamos buscar aquele apoio, aquele amparo da espiritualidade para sabermos da viabilidade, da possibilidade, e fazermos uma reunião mediúnica, quem sabe com um cunho mais de pesquisa, de estudos, que o Senhor possa favorecer os nossos bons propósitos, o Senhor possa nos orientar, inspirar, para que nós consigamos, quem sabe, estabelecer novas fronteiras de trabalho, novos campos de trabalho, prenunciando o futuro que nos aguarda. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais, nos amparando, orientando e inspirando, e que nós, nesta oportunidade, possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, vou fazer aqui a projeção do texto. Texto de hoje. Todo mundo vê? Certo. Nós vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 18, e vamos finalizar hoje. E vamos trabalhar o versículo 19 na sequência. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Muito bem, na semana passada nós trabalhamos praticamente todo o versículo 18, com exceção da parte final. Então vamos finalizar. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Nós, rapidamente, vamos só repassar aqui alguns pontos. O pacto, embora aí esse dilúvio alcance a muitos no plano global, o pacto é individual, é questão de consciência. E esse pacto é o firme propósito de projetarmos-nos para uma nova realidade. No caso aqui, a realidade que a doutrina espírita aponta para nós, que é a doutrina espírita representa a arca superior que desce até nós,
simbolizando a descida do superconsciente até nós, cujo movimento é possibilitado pela reencarnação dos espíritos superiores, dos missionários encarregados de fazerem o trabalho no plano físico, da recepção, da implantação, no caso aqui da doutrina espírita, que é uma arca superior que abre as suas portas para nós. Então nós temos a arca individual, que é a nossa casa mental, com os nossos valores aí que estão sendo estudados e decodificados por nós. E temos a arca superior, que representa o plano conquistado pelos espíritos elevados, os mais adiantados, os mais velhos que nós na trajetória evolutiva, que já consolidaram um novo terreno. Então, toda filosofia de vida, toda ideologia representa uma arca que alberga todos aqueles que sintonizam com essas ideias, com as ideias propostas, porque representa um trabalho de individualidades, fruto da casa mental das pessoas. Então, o pacto é esse. Nosso pacto aqui é com a doutrina espírita, com os princípios elevados que a doutrina espírita descortina para nós fazermos a remodelagem, digamos assim, a reestruturação da nossa própria arca, para que nós possamos também colaborar no movimento de acolhimento dos náufragos do dilúvio, que hoje se apresenta, está aí materializado por toda a Terra. O dilúvio da violência, da corrupção, da intransigência, dos ódios, do fundamentalismo religioso, das fundamentalismo religioso que faz separação entre as pessoas, faz acepção de pessoas, é o dilúvio. E a arca que nós estamos aqui buscando consolidar na intimidade é a que a doutrina espírita apresenta. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é da nossa alçada, amigos, ficarmos estabelecendo vigilância sobre a conduta das pessoas. Cada um age como bem quer, cada um tem a sua própria crença individual, que enquanto crença individual no campo do pensamento é, a lei de liberdade garante o direito de nós pensarmos como bem entendemos, mas as ações complexas que as diversas formas de pensar acarretam, elas estão sujeitas à lei humana. Nós temos aprendido isso estudando aqui o Livro dos Espíritos, das questões 832 a 842, certo? A pessoa pode pensar e acreditar no que ela quiser, mas quando as ações decorrentes dessa crença, quando ela manifesta em ações, e as ações são contrárias às leis humanas, amigo, Kardec, no Livro do Espírito, define que a lei humana regula a relação de homem para homem e a lei divina de espírito para com Deus. Tá claro? Por isso é que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Independente de ideologia, preferência ideológica. Então nós estamos buscando aqui desenvolver essa arca. Porque as leis de Deus, elas são perfeitas, e elas são mais perfeitas que as leis humanas. As leis humanas caminham para equiparar-se à lei divina no futuro. Então nós temos que ter esse cuidado.
Entrarás na arca tu e teus filhos. Essa entrada na arca define o grau de consciência para com os valores que trazemos na intimidade. Esse é o símbolo. Porque a arca é a casa mental. Então, o eu, os seus sentimentos, suas obras já estão na casa mental. Já está na casa mental. Quando nós aqui hoje, nesse âmbito de estudo que estamos aqui realizando, o entrar na arca é tomar consciência do que está dentro da arca. Essa minha preferência ideológica no campo A ou B, ela está de acordo com a doutrina espírita que eu abracei? Está? Esse é o ponto. Nós podemos combater aquelas ideologias que nós consideramos perniciosas? Podemos, mas como? Está aqui no Livro dos Espíritos, ó. Questão 840. Podemos, certamente que podeis até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias combater. Porque as pessoas querem combater as crenças individuais à base da violência. Isso não é papel do espírita. Não é papel do espírita, que já adota a doutrina espírita e concorda com o Livro dos Espíritos. Se tem uma ideologia que eu considero perniciosa, como é que eu vou combater? Com brandura, persuasão pelo exemplo. Principalmente. E palavra quando eu for convocado. Nesse sentido. Então, por isso que temos que ter cuidado. Nós estamos tomando consciência hoje, inclusive nós aqui estamos tomando consciência nós estamos tomando consciência da nossa arca de 2.600 anos para cá, pelo menos. Nós aqui do grupo da Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Nós estamos tomando consciência do que está nessa arca do passado. E esse é um ponto bem interessante, porque eu vou me servir aqui do Livro dos Médiuns, só um minuto. Eu vou me servir aqui do Livro dos Médiuns. Eu até fiz uma postagem aí há pouco tempo no nosso grupo. Deixa eu me achar aqui. Engraçado, rapaz, o Livro dos Médiuns aqui, ele pedi ele de vista aqui, mas eu vou abrir aqui o PDF. Eu vou abrir o PDF aqui. Porque nós estamos trabalhando a arca, é importante nós buscarmos aqui um ponto para relembrar os amigos. Livro dos Médiuns, eu vou projetar aí, porque vai projetar automaticamente. Para nós aí estudarmos. Acho que eu. O livro dos Médiuns. Vê se vai estar aparecendo aí na tela. Não. Tá? Não? Agora então tá. espera aí. Eu vou parar de projetar aqui. E vou projetar de novo. E vou colocar o Livro dos Médiuns. Aparecendo? Aparecendo? Então vamos lá. É o capítulo 26. Já vou chegar lá, só um minuto. É um ponto importante que nós. Quer ver? Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Aí aqui no item 290, deixa eu chegar lá. 290, 290, 290, 290. Está longe dos 290, hein? Sobre as existências passadas e vindouras.
Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Eu pergunto para os amigos, não é assim que tem acontecido conosco no Camilo Chaves? Nenhum de nós aqui forçou a porta, nenhum de nós ficou perguntando para os espíritos o que foi, o que deixou de fazer, o que fez no passado, certo? Nunca passou pela nossa cabeça. Eu tenho certeza que nunca passou, pelo menos durante as reuniões ali, nunca passou pela cabeça de nenhum de nós estudarmos o passado. Passou? Eu acho que não. Por mim, eu falo. Por que alguns espíritos nunca se recusam? Aí são os zombetê. Porque se o médium começa a perguntar de forma irreverente, irresponsável, leviana, amigos, os espíritos vão responder. Acontecia no tempo de Kardec. Né? Manifestou uma vez lá na reunião, o espírito falou que era a mamãe passarinho. Que o ninho lá tinha caído, os passarinhos o filhote tinha morrido. Aí manifestou na reunião lá, Kardec, a mamãe passarinho manifestou. Aí Kardec perguntou para os espíritos por quê. Aí o Kardec falou, o espírito falou para Kardec assim: evocai as pedras e elas vos responderão. Ou seja, se não tivermos aí o cuidado, a reverência, eles vão responder. Então vamos notar que os espíritos têm feito isso de forma espontânea. E quando eu particularmente insisto e pergunto o nome e o espírito não dá, ele está definindo que ele está nessa categoria aqui, ó. Porque se fosse um espírito leviano, o que ele ia fazer? Ele não ia responder, não ia dar um nome? Ah, eu fui o fulano e tal, ia fazer ali uma divagação, certo? Então, esse é um dos indícios que definem que aquele espírito é um espírito sério. No mínimo. No mínimo. Mas pelo que nós sentimos durante a reunião, os eflúvios, a irradiação, nós podemos dizer que é um espírito elevado, sem dúvida. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre. Não, peraí. Pulei aqui. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior. Isso aqui, amigos, é no campo consciente, tá? Como nós não podemos conhecer no momento da vigília, agora que alguém se lembra do nome que teve, não. É desse sentido. No plano da vida normal, tá? Segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram. Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorares. Então vocês notem que o que está ocorrendo está perfeitamente dentro do que os espíritos ditaram para Allan Kardec. Nada de absurdo, nada de anormal, porque faz parte, amigos, do desenvolvimento, do aprofundamento no ensinamento espírita e no desenvolvimento sério da mediunidade. Esse é um dos ingredientes. Nós vamos abrindo os terrenos, nós vamos ampliando a consciência. Os companheiros que nós deixamos pelo passado, nas diversas existências, e que não conseguiram avançar, eles vão retornando. Certo? Então vamos ficar tranquilos quanto a isso que está acontecendo. Não é nenhum absurdo, não é nenhum abuso da nossa parte, porque nós estamos trabalhando ali
naquela primeira parte, atendendo os irmãos em dificuldade, e naqueles momentos finais, nós damos espaço para os espíritos, amigos, os mentores, os dirigentes, até para harmonizar o grupo, harmonizar os médiums. Não é nenhum sacrilégio, nenhuma blasfêmia, nenhum movimento intempestivo que está ocorrendo. Fiquemos tranquilos e preparados, tá? Porque os espíritos têm avisado que o movimento vai continuar e vai se ampliando. Então vamos ter tranquilidade, confiança, analisar a situação. Vamos notar que esses espíritos são espíritos nobres. Alguém quer fazer algum comentário, aproveitando aí o ensejo? Vamos voltar aqui então para a nossa tela. Vamos voltar para a nossa tela aqui então. Vamos lá. Apareceu. Todo mundo vê? Muito bem. Então, essa entrada na arca define a visualização, conscientização, porque até o momento em que a razão não se abre para o espírito, é como se aquela arca fosse um quarto escuro, está tudo misturado. Casa mental não existe identificação de valores. Nesse sentido, tá? Então, a entrada na arca define esse movimento. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, aí, se nós vamos operar, podemos aqui fazer o seguinte desdobramento. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, simbolizando aí os valores da razão, do pensamento, as ideologias, as filosofias, certo? Nesses padrões de pensamento, padrão de crença, as ideias que nós esposamos, tá? Tomada de consciência. Primeiro movimento. O segundo movimento é tomarmos consciência dos padrões de emoções, desejos e sentimentos atuais com os quais lidamos, desativando uns ou investindo no engrandecimento dos outros. Perfeitamente de acordo com aquele ponto que nós estudamos aqui e que repetimos sempre, aquele ponto que nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, que define que todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então, se nós temos pensamentos complexos, a causa deles são as emoções, os desejos e sentimentos, que nós devemos, então, trabalhar para alterar. Porque enquanto nós tivermos imperfeições, as imperfeições vão ser fontes de pensamento, de ideias. Então, por isso que o primeiro movimento é de vigilância para com os pensamentos. E o segundo movimento é o de consciência da fonte dos sentimentos. Certo? Então, se nós continuamos alimentando as paixões, isso significa mergulho nas águas profundas do dilúvio. Significa ficarmos ali submersos, visualizando a arca lá na superfície, à tona, mas ainda alimentando as paixões. A vaidade, o orgulho, que são potenciais distorcidos por nós ao longo do tempo. Todos eles nascem da lei de amor.
de que somos dotados por natureza, pela nossa origem. Então, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, a prepotência são acréscimos que nós elaboramos sobre o legítimo amor próprio, que no excesso vai nos fazer levar a fazer ao próximo que nós gostaríamos que não nos fosse feito. Ô, Júlio, Diga aí, Luiz. quando você falou aí que um mergulho profundo no dilúvio, e aí eu olho e consigo ver a arca na superfície. Seria quando a gente tem já um conhecimento, né? E apesar do conhecimento, eu faço o contrário daquele conhecimento. Então, na hora que eu estou fazendo, eu posso até me lembrar do conhecimento e percebo esse conhecimento distanciando, enquanto eu continuo refazendo, né, aquilo que eu não quero fazer. Exato. Porque o conhecimento o conhecimento ao qual você está aludindo aí, é como a boia, é como se fosse a boia que é julgada para você. A arca está ali, nós estamos vendo a arca. Aí os espíritos lançam a boia. Tenha fé, tenha confiança. Aí você está vendo a boia ali, mas você não está tendo força, ou você consegue segurar aquela boia, mas depois a força atrativa do fundo é maior e você não consegue ouvir aquele apelo e se deixa levar pelo caudal das emoções. Se mantém ali naquele padrão. Então nós não consolidamos o conhecimento. Fomos informados, gostamos da informação, mas aquela informação se perde, embora ela fique ali indelevelmente gravada na mente, porque a mente tem a capacidade de memória de registro é incrível. E num futuro, numa outra oportunidade, aquilo vai ser lembrado, nós vamos conseguir segurar aquela boia. Aí começa o movimento de saída dessa dificuldade. Mais ou menos por aí mesmo, é isso mesmo. Ok. Então, aqui é a visualização da mulher, que é a esposa, que é a razão, que é o sentimento, e aqueles sentimentos que vão sendo foram gerados no passado, estão sendo trabalhados no presente com base naqueles sentimentos nobres que representam o nosso futuro. Representam o nosso futuro. Porque o espírito perfeito, como Jesus, traz uma gama de conquistas de virtudes que nós ainda não temos. Mas já são esposas dos filhos, das ideias que nós já concordamos com elas, são os esboços. Essa ideia aqui de Jesus, que você já vislumbra, que você já concorda, ela traz esse conjunto de sentimentos aqui que você ainda está trabalhando os rudimentos, mas já tem os esboços. Mais ou menos por aí, tá, pessoal? Para a gente definir, porque nós ainda não conseguimos praticar o que Jesus praticou de forma integral 100% do tempo. Nós não damos conta ainda. Esse é um ponto. E esse é um ponto também que nós precisamos tomar consciência dele. Nós ainda estamos caminhando na conquista, visualizando o que precisamos avançar para conquistar. Precisamos conquistar, avançando no caminho do bem.
Esse é o ponto. Então, quando nós visualizamos essa carga, começa para nós o trabalho mais difícil, que é de administração. De administração, porque a gente antes se deixava levar ao sabor das correntes dessas emoções, dos desejos, dos sentimentos, prazerosamente, seguindo o fluxo. Mas, quando nós chegamos à porta da casa espírita, a porta da nova arca, entramos e saímos dotados de novos valores no campo das ideias, aí vai começar o processo da dificuldade, de administrar no laboratório da sociedade, nos embates com os elementos heterogêneos da caminhada. Os espíritos mais novos, os espíritos mais elevados, os espíritos endurecidos, os cristalizados. Então, nós vamos lidar com facetas que temos em nós de cada um desse grupo. Nós já temos a faceta dos espíritos nobres, dos espíritos endurecidos e dos novos. É o laboratório. Para nós observarmos e, olha, essa conduta ali eu não gosto mais, não. Então, esse elemento não pode mais ser meu modelo e guia. Esse elemento para mim agora, é digno de compaixão e de piedade pelo que ele faz, que eu já descobri que em doutrina espírita está equivocado, porque nós somos chamados a identificar o bem do mal. É um processo natural decorrente do aprofundamento no ensino espírita. Nós vamos identificando o bem e o mal nas suas sutilezas, cada vez mais progressivamente. Para julgar, para apedrejar, não. Para ajudar. Para ajudar de alguma forma, pela prece, pelo pensamento positivo, pela compaixão, pela piedade. Então, é como se nós projetássemos para esses irmãos nossos melhores valores. Porque, afinal de contas, eles estão posicionados no campo da vida com a permissão divina. Na pauta aí dos entrechoques necessitados por nós no laboratório, tanto em termos de escândalo necessário, que ainda é a tônica do planeta Terra, quanto quando lidamos com espíritos superiores da misericórdia que se apresenta para nós. Então, o espírito virtuoso, dotado de valores nobres, que efetivamente demonstra ser um enviado divino entre nós, representa a misericórdia divina presente. Quando são os elementos complexos, que impõem dificuldades no contexto social, são elementos que estão posicionados como instrumentos do escândalo necessário, mas ai por quem o escândalo vem. Porque nós estamos aqui na Terra para sermos instrumento da misericórdia, não do escândalo. O instrumento do escândalo é o elemento cheio de imperfeições. O instrumento do escândalo, da justiça. E o instrumento da misericórdia, quanto mais virtuoso, mais perto da misericórdia divina está o elemento. Então, assim é que nós vamos ter elementos aí, como Gandhi, como Martin Luther King, como o nosso irmão da África do Sul, lá, que desencarnou há pouco tempo. Mandela. Chico Xavier, Allan Kardec, Albert Schweitzer. Os elementos do campo da ciência também. Fazem as descobertas aí no campo da medicina. São instrumentos da misericórdia, amigos.
para que o mundo avance. São exemplos positivos a serem seguidos. Exemplos positivos. Deixar uma esteira de exemplos nobres para nós seguirmos. São as balizas, as boias, os faróis colocados nos rochedos, nos mares encapelados do dilúvio. Enquanto que tem outros que puxam para baixo, são as âncoras que puxam para baixo. Estão aí fazendo o trabalho do escândalo, drenando, agregando a treva dos grupos. Porque nós estamos aí vivenciando a transição de mundo de expiação e prova para a regeneração, em que o joio vai ser ajuntado em molhos, está lá na parábola do joio e do trigo. Pela autodefinição própria, o joio vai ser agregado em molhos. O que significa? Que os elementos vão se aglutinando psiquicamente, ideologicamente, na falta da simpatia e da afinidade, eles vão se agregando, vão se juntando em molhos. Porque quando desencarnarem, vão ser recambiados para outros mundos. Transmigração que está sendo efetuada. Certo, amigos? De acordo? Alguém quer trazer algum comentário? Nós estamos vendo a Terra aí em efervescência. Nós estamos vendo aí muitos elementos nobres fora das áreas religiosas. Não sei se vocês estão observando isso. O número de elementos nobres que lutam por um mundo melhor fora da área religiosa é muito grande hoje, principalmente na juventude. São irmãos que estão aí lutando por um mundo melhor, amigos. Vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los. Incentivá-los. Então vamos lá. Porque eles representam as mulheres dos filhos. Qual desse conjunto novo que chega, já querendo um mundo melhor, tá, amigos? Vamos lembrar de uma coisa. A intenção é tudo. O ato para Deus nada vale. Está lá no Livro dos Espíritos. Não é? Porque quando nós vemos aí determinadas meninas, principalmente meninas, assumindo um protagonismo aí no campo social, na área da ideologia, temos visto muitas pessoas fundamentalistas criticarem, religiosas. Mas elas estão dando grito que algo precisa mudar no mundo. Então é importante nós termos essa visão. Saindo da caixinha da religião. Saindo da caixinha do moralismo, da acepção das pessoas, dos rótulos. Vamos lembrar que todos somos espíritos imortais, estamos reencarnados aqui com a permissão divina. Todos que estamos reencarnados, em todos os países, estamos aqui com a permissão divina. Nosso papel não é julgar, é identificar para ajudar. Porque eles estão aí com a permissão de Deus. E nós temos irmãos julgando a obra divina. Decretando a morte de determinados irmãos porque eles têm uma configuração diferente. São os fundamentalistas, amigos. Nós não podemos fazer coro com esses irmãos, não. Moralistas, puritanos. A nossa área aqui não é o moralismo, não é o puritanismo.
Nossa área aqui é outra. É a do bom exemplo. É do valor nobre. Nós não podemos fazer coro com elementos complexos mais, amigos, no mundo. Não podemos ser seus porta-vozes. Nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, a arca extraordinária. E Deus permite estar aqui ancorada na Terra para o nosso benefício, benefício da humanidade. O que nós estamos fazendo? Fazendo coro com elementos completamente dissonantes, concordando integralmente com o que eles estão fazendo no mundo. Triste isso, lamentável, lamentável. Então vamos lá. Então acho que nós já esgotamos aqui esse assunto. Então aqui, só para concluir. E a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, definindo os 3 filhos como planos operacionais racionais dos padrões, aí podemos colocar assim, ideológicos, filosóficos, religiosos, no campo do pensamento, das conquistas operadas anteriormente, o passado, das novas conquistas em 100, que é o que estamos buscando aqui, trabalhar. Fora da caridade não há salvação, em toda a sua extensão e alcance. E do laboratório representado pelo Jafé, que é o campo consciente. O laboratório representado pelo Jafé, que é o campo consciente, onde nós trabalhamos com o que emerge do passado e o que chega do futuro. Didaticamente, o que emerge do passado? Os nossos irmãos em sofrimento na reunião mediúnica. O que vem do futuro? Do plano superior? Os mentores que trazem seus alertas para nós, os conselhos e as instruções. Só para nós termos uma ideia do que estamos dizendo aqui. Vamos em frente. Só para confirmar ali, quando citou o Sem e o Jafé, o Can é o subconsciente, não é isso? Isso. Cão é o subconsciente, Só para confirmar. sem dúvida. É o passado. Conquista instintiva. Não é? E tem até um texto interessante de Kardec. Vou trazer para vocês aqui, falando dessa região limítrofe aí do padrão instintivo animalizado e do padrão que vai definindo a humanidade. Deixa eu trazer aqui. Não está aqui não, está no outro. Eu vou parar de compartilhar esse texto e vou buscar o outro aqui. Então eu vou projetar para vocês aí um trecho bem interessante de Allan Kardec, na Revista Espírita, em que ele fala desse movimento aí do limite da animalidade e da humanidade. Tem um texto dele bem interessante. Eu vou trazer aqui. Deixe-me projetar. Agora eu vou projetar novamente. Tal. É qual revista espírita? Vê que interessante? Bom, Todo mundo vê? A Revista Espírita é essa aqui, ó. Essa Revista Espírita aqui, você tem que copiar do jeito que está aqui, ó. Eu vou colocar isso no... Alô, 1950. Eu vou colocar isso aí no WhatsApp, tá? Vou colocar no WhatsApp aí, peraí. Eu vou colocar aí no
no grupo tanto do Apocalipse quanto da reunião. Aí depois você pesquisa lá, porque é em francês. Então está escrito assim, ó, falando da alma do animal. Nesse ponto, a alma deixa o corpo animal, doravante insuficiente para as novas faculdades, e assume um invólucro adequado ao trabalho exclusivamente inteligente e livre que deve realizar. Aí está falando aqui que na época de Kardec ainda havia muitas pessoas que tinham dificuldade em entender que a alma humana foi a alma animal no passado, tá? Então eu vou pular para o texto que eu quero trazer para vocês aqui. Ó. A teoria que traça a origem da alma humana aos seres inferiores da criação toma cada dia mais consistência de opinião. Incontestavelmente, tem maioria no ensino dos espíritos. Partindo desse princípio, não há dúvida de que as espécies animais mais avançadas e as raças humanas mais atrasadas devem estar na fronteira. É o que sempre dissemos aqui, tá? O processo de desenvolvimento da razão é gradativo. O princípio inteligente que adentra a faixa humana, ele começa a entrar na faixa humana nas raças humanas mais atrasadas. O princípio inteligente que deixa a fieira animal, ele não vai começar a reencarnar na faixa humana no século XXI na Terra. Não é assim. É lá no... Eu preciso esperar. Um abraço para todos. Abraço. É lá nos antropóides, nos itecantropos, e vai, aí começa, tá? Vai ascendendo. As analogias que apontamos são fatos positivos, dos quais se pode racionalmente tirar a conclusão de que as paixões do homem têm sua origem na animalidade e que a alma animal, ao passar para a humanidade, carrega consigo os caracteres distintivos da espécie para a qual pertenceu por último. A alma humana preserva-se os traços de sua origem até que o progresso moral os faça desaparecer. Ficou claro? Então, necessariamente, ele fala ali, carrega consigo os caracteres distintivos da espécie para a qual pertenceu por último. Então, não existe uma espécie animal que é aquela que antecede a fase humana. Não, existe. Então, Existe chimpanzé, gorilas, orangotango. São esses mesmo? Aqui na Terra. Tá bom, porque... tá. Então, não, eu tinha essa ideia. Mas aqui eu me confundiu. É porque é o seguinte, ó, esses mamíferos, os mamíferos de um modo geral, cetáceos, cães, equinos, por exemplo, símios, me parece que eles todos, me parece, e aí é um ponto a ser analisado no futuro, que eles se encontram todos numa mesma faixa de progresso. Agora, o cetáceo, aquele princípio inteligente que está ali muito tempo no plano do cetáceo, ou do cão, ou do equino, ele precisa transitar para o reino humano. Então ele vai migrar para os símios. Vai reencarnar entre os símios. Ele já tem mão, já vai começar a ensaiar a fala. Perceberam? A gradatividade natural das coisas. Não é porque, se você pegar, primeiro, que os primeiros hominídeos, os mais primitivos, quem foi a mãe do... Vamos colocar assim, quem foi a mãe do primeiro hominídeo mais primitivo? Quem foi? Quem foi a mãe? Uma chimpanzé, não, mano? Chimpanzé. Pode ser um gorila, pode ser um gorila, pode ser um orangotango. Vamos colocar o chimpanzé. Tem lógica? É lógico. Sim. Aí fala-se no elo perdido. Procura-se o elo perdido. Qual que é o elo perdido? O elo perdido está no mundo espiritual.
naquela pequena modificação que foi feita no perispírito daqueles que seriam os primeiros hominídeos. Então, aquelas crias daqueles chimpanzés nasceram com a pequena diferença que já definiu uma nova espécie. É onde o princípio inteligente ia alcançar a forma humana. Deu uma ideia, amigos? É por aí, não tem lógica ser diferente. Não tem lógica não ser assim. É assim que foi. Tanto que o DNA do chimpanzé é 98, 99% mesmo nosso, que define aí uma linha de continuidade. Então vamos colocar assim, esse 1% de diferença aí, vamos dizer que é o elo perdido, a modificação que foi feita. Tá claro? Vamos voltar então para o texto. Eu estava compartilhando aqui o nosso texto de Gênesis. Esse texto aqui eu tirei do trabalho do Paulo Neto, que eu vou compartilhar no grupo aí. Ele fez um trabalho sobre o levantamento sobre essa evolução do pensamento, evolução no tempo de Kardec, da ideia da transmigração das almas, do princípio inteligente, a sua romagem pelos reinos animal antes de ser homem, que encontrou uma certa resistência no tempo de Kardec, mas depois passou a ser ensino generalizado dos espíritos. O Paulo Neto fez um levantamento, editou um e-book, eu vou postar aí, tá? Que já traz tudo compilado e organizado para a gente estudar. Então vamos lá. Mais alguma ideia aí, Luiz? Você quer trazer? Não, por enquanto não. Porque a verdade é o seguinte, por causa do nosso tempo, eu não vou nem entrar no versículo 19, não. Ah, bem. Porque nós vamos abrir outro, né? Outro campo aí. Margarida, quer comentar alguma coisa? Maria Flor? Eu estou lendo um livro, estou começando agora, né? Um livro até famoso, Uma Breve História da Humanidade, do Noah, não sei o quê, o nome dele é estranho. Noah Chomsky. Isso. Não é esse não. Nesse não? Hari. Noah Hari, um negócio assim. É uma Ah, eu breve sei. história. Tá. Sapiens, Sapiens, uma breve história da humanidade. Só que ele é meio negativista, pessimista, não é? Eu tô muito no início, eu li só umas 30 páginas só. Mas eu queria dizer assim, ele ali naquela fase, ele está pegando aquela fase inicial do Homo sapiens, aí ele tem umas que ele fala assim, que o homem teria ficado mais de 100 mil anos sem mostrar nenhuma ação de especial que o diferenciasse dos macacos. Porque, de repente, ele começa a mostrar uma inteligência, uma coisa assim que... Aí ele fala assim, não se sabe como. Tem vários pontos que ele fala, não se sabe como. Aí toda hora eu fico lembrando do espiritismo, do enxertia, dos capelinos, né? Desse elo no plano espiritual Sim, mas essa fase de 100 mil anos aí, essa fase de 100 mil anos aí e nessa foi que período? Ah, Júlia, eu tenho que pegar o livro. Mas que época que ele está constituindo isso aí? Não, mas já é a época do... Neandertal, Homo sapiens? Neandertal, é do Neandertal, então. É porque os exilados de Capela, tudo indica que chegaram aqui quando surgiu o Sapiens Sapiens, que é 40 mil anos atrás. Sei. André Luiz dá essa dica em Libertação. Uhum. E é quando os estudiosos definem que surgiu o Homo sapiens sapiens, 40 mil anos. O homem de Cro-Magnon. E é quando chegaram os exilados de Capela. Sim.
e na Terra, né? É isso aí. Beleza. Maria Flor quer comentar? Ô, Júlio, antes de Diga lá. terminar aqui, aproveitar que você está ao vivo ainda, nessa segunda-feira eu vou fazer um segundo estudo lá na casa do Roberto, tá? Aqui perto da Elizabeth Santos. E aí eu não vou ficar para a reunião mediúnica, não, falou? Certo. Beleza. A Irlane vai ou vai? Hernani? A Irlane vai, Sim, né? sim, não, Hernani, normal. Beleza. Deus Só para a gente quiser, se não saber tiver aqui, nenhum ó. Não problema, tem problema não. falou. Eu fico com a sua parte do serviço. Pode deixar. Parte do serviço, Não vai, a sua parte do serviço eu assumo para mim. pode deixar. Perco eu. Tá Não, bom. mas perder Ah, não, que eu vou estar lá em outra atividade. você pede aquele contato com os espíritos ali, Sim. né, amigo? Né, amigo? É, Você pede ali o. é porque ele recomeçou lá, sabe? E tava Não, não tem faltando gente problema para não. fazer as palestras. Tô só brincando com você. Aí eu Que Jesus nos abençoe. Deixa eu encerrar a gravação aqui. falou. Peraí. Primeiro tem que parar de compartilhar.